Então vamos direto ao ponto. Nós sabemos que mulheres não exercem dons nas igrejas, né? Conforme a Bíblia tem ali os chamados, e esses chamados são para homens. Só que está surgindo uma corrente teológica de que as mulheres também não podem ensinar. E isso é uma mentira. Se você ler 1 Coríntios 11:5, diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspado. Então aqui, desprezando o outro conteúdo para ser enfático apenas no que nos interessa, toda mulher que ora ou profetiza. Profetizar é proclamar inspirações divinas, predizer, né? Ou também tem a ideia de prever o futuro, quando é um dom, né? Aqui você tem um dom, refutar, reprovar, admoestar, confortar. Isso se encaixa dentro das escrituras, tá? Então você tem aqui uma ideia de que Paulo diz que as mulheres deviam usar o véu por causa dos anjos, né? Como símbolo de autoridade. Em 1 Coríntios 14, de 3 ao 4, diz que o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando, né? O que profetiza edifica a igreja. Então, você aqui tem uma mulher que profetiza, mas tem que usar o véu, né? Naquela igreja lá de Corinto, porque lá tinha a prostituição, as mulheres raspavam o cabelo, e as mulheres que tinham cabelo grande já servia como mantilha, mas as que tinham cabelo pequeno tinham que usar o véu, né? Então nós vemos que as mulheres não são proibidas de ministrar, é restrito a elas apenas a exercer autoridade sobre outros, né? Dons de pastorado, né? Tanto que lá em 1 Coríntios 12, quando fala acerca dos dons, fala que todos nós, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, né? Também uma coisa muito importante citada aqui, ele fala assim, 1 Coríntios 12, 29 e 30, porventura são todos operadores de milagre? Tenho todos os dons, o dom de curar? Porque tem pessoas que não entendem isso. Nem todos são operadores de milagre, nem todos têm dom de cura. Nós temos o poder do nome de Jesus, mas os dons é distribuído a cada um como Deus escolhe, né? Mas você pode buscar os dons, né? Então Paulo fala assim, o que ora em língua também tem o dom de interpretar? Ele faz uma diferença, mas também ele fala que aquele que ora em língua pode buscar a interpretação, entende? Então você pode buscar também aquele dom para poder edificar melhor a igreja. Então às vezes o cara recebe um dom, não busca e fica só com aquele, né? Um outro exemplo, né, se encontra lá em 1 Timóteo 2, 11 e 14. Tinha lá Priscila e Áquila, né? Priscila mulher e Áquila trouxeram Apolo à sua casa e o discipularam, explicando-lhe a palavra de Deus com mais precisão. Atos 18, 26. Né? Então você tem ali uma mulher que está discipulando uma pessoa, que no caso Apolo, ele já entendia a palavra, mas ainda precisava de alguns ajustes. Tem em Romanos 16:1 uma moça chamada Febe, que ela é considerada diaconisa. Então, Romanos 16:1 diz: recomendamos-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, né? Para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, o reconhecimento de Paulo a essa, possivelmente uma missionária, né? Porque Paulo está dizendo para que recebais no Senhor, ou seja, está enviando ela para que a igreja cuide dela, né? E para que ela seja ajudada, porque ela foi protetora de Paulo. Ali,
alguns contextos da história de Éfeso, o Timóteo ele era pastor da igreja de Éfeso. Paulo ele não faz uma menção do motivo da restrição de mulheres ao ministério, estando superior aos homens, né, com pastorado, essas coisas assim. Ele não restringe por causa da deusa Artemis, porque ali havia um culto de mulheres a deusa Artemis. Essa restrição de Paulo não está ligada a essa questão. Ele não cita o fato da mulher não poder ser pastora, ter cargo na igreja, em relação a essa deusa, porque senão seria uma pregação restrita apenas a Éfeso, a carta de Paulo a Timóteo restrita a Éfeso, pois Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. 1 Timóteo 2, 11 e 12. Então não é uma restrição devida ao culto pagão ali. Paulo dá algumas considerações. Ele diz que a mulher veio do homem. Então o homem é glória de Deus e a mulher é glória do homem. Tá? A mulher foi feita por causa do homem. E também ele usa um argumento de que a mulher que foi enganada lá no jardim, e não o homem. Ele usa certos argumentos aqui que depois vocês podem pesquisar, não vou entrar muito nesses assuntos. Em Romanos 16, 7, Paulo diz assim: saudai Andrônico e Júnias, que é uma mulher que é parente de Paulo, tá? Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, as quais são notáveis entre os apóstolos e estavam com Cristo antes de mim. Então esses parentes de Paulo, eles são conhecidos dos apóstolos e estavam seguindo a Cristo, né? E naquele momento estavam presos junto com Paulo, a família toda ali fazendo a ceia de Natal, né? Então tem surgido essas heresias, né, nos últimos dias aí que a gente tem visto, nos tempos contemporâneos, de que a mulher não pode ensinar, sendo que existem várias mulheres citadas na Bíblia, tá? Algumas lá em Romanos 16, 7 e 12 tem Trifena, Trifose, Pérside, tem a mãe de Rufo, tem Júlia, tem Maria, tem um monte de mulheres citadas na Bíblia com parte de ministério, né? Elas são muito ajudadoras, para que as pessoas não pensem que eu estou aqui fazendo uma heresia. Algumas pessoas dizem que Satanás já foi destruído, essa é uma das heresias, né? Que não existe mais o Satanás. Romanos 16, 20 diz: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, em breve. Paulo está falando isso aqui já depois de Cristo. Algumas pessoas falam que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Olha as declarações de Paulo, Romanos 16, 27. Ao Deus único e sábio seja dado glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Coríntios 1, 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1, 24. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2, 10. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Isso aqui, essa palavra prescrutar, ela é do grego eureunal, que significa examinar, né? Então aqui falam que o Espírito Santo, já estão dizendo que o Espírito Santo é Jesus, né? Aí eu pergunto, mas como que Jesus falou? Ele me glorificará porque falará do que é meu. Se ele é Jesus, como é que o Espírito Santo vai glorificar Jesus? Já tem esse tipo de heresia. E aqui mostra que o Espírito Santo ele examina as profundezas de Deus. Qual é o ser que examina as profundezas de alguém se não está ligado a ele, né? E 1 Coríntios 3, 23, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então sempre tem essa separação de que Deus é a cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça do homem, da igreja, né? E o homem é a cabeça da mulher.